Eu estava refletindo hoje de manhã e assistindo um vídeo. A pessoa do vídeo pelo qual eu assistia falou uma frase que me fez lembrar algumas coisas do meu passado. E basicamente a frase que ele fala e que me lembrou de um pensamento que eu tive lá do passado foi essa: que você não tem coragem de ser uma pessoa vencedora. É isso, você não tem coragem de ser o vencedor. E um dia na minha vida eu já tive essa reflexão, esse pensamento, e eu queria compartilhar aqui com vocês. Obviamente, talvez eu seja o principal destinatário para ouvir toda essa mensagem, mas se eu puder te ajudar de alguma forma, eu ficarei imensamente feliz. Mas num determinado ponto da minha vida eu tive essa mesma reflexão. E eu fiz inclusive umas anotações aqui de lembranças do passado aí que remontam toda essa minha trajetória, e eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão. Isso talvez seja muito pertinente nesse momento da nossa vida, de todos nós brasileiros. Nós estamos iniciando o ano de 2022 e, como nós falamos aqui várias vezes, é o momento em que a gente renova, né, os nossos votos, os nossos planejamentos, as nossas metas. Mas é por isso que eu faço essa provocação com você. Você não tem coragem de ser um vencedor. E eu já me peguei numa situação dessa por diversas vezes. Por quê? Porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. A gente se sente confortável com as coisas que a gente tem hoje e a gente esquece, deixa os dias passarem, dia a dia irem passando, e a gente se distancia cada vez mais dos nossos objetivos, das nossas metas, daquelas promessas que a gente faz no momento talvez de reflexão, no momento até de revolta mesmo que a gente tem, que a gente quer mudar de nível, mudar talvez de posição dentro do jogo do seu negócio. E eu me recordo quando meu filho Otávio nasceu, e hoje ele completou agora há 3 dias 21 anos de idade. O Otávio, quando nasceu em 2001, dia 6 de janeiro de 2001, eu me recordo que eu passava por um momento de grande dificuldade financeira mesmo. Eu recordo que eu não tinha dinheiro para comprar fralda, não tinha dinheiro para comprar leite, e muitas vezes eu, naquele momento, naquela angústia, naquela sensação que eu tinha que ajudar aquela criança que estava vindo ao mundo a ter um futuro, a ter dias melhores, a ter o seu alimento, a ter uma vida confortável, eu me cobrava muito. E diversas foram as oportunidades em que eu fui dormir chorando, justamente por não ter condições de fazer tudo aquilo que eu queria fazer naquele momento. E essa foi a primeira oportunidade em que eu, no meu pensamento, nas minhas angústias, nas minhas lamentações, eu mais ou menos que falei essa frase para mim, né? Se eu teria ou não coragem de fazer diferente, de ser uma pessoa vencedora, de lutar pelo que eu queria e de poder proporcionar para minha família, proporcionar para o meu filho algo diferente. Então foi o primeiro momento em que esse pensamento veio até mim. E naquela época, com certeza, eu tinha passado um período difícil, eu tinha trancado a faculdade de Direito, eu retomei os estudos com muito sacrifício, eu consegui concluir o curso, né? A faculdade não era barato naquela época, como não é hoje. Eu acredito que para todos vocês que ainda passam por essa fase de transição na vida profissional. E eu lembro que, com muito sacrifício, foi a minha primeira vitória, consegui pagar com o fruto do meu esforço as mensalidades da faculdade. E hoje de manhã eu novamente veio até mim essa frase, essa reflexão. E aí, pensando no desenrolar dessa trajetória, eu me lembro quando eu comprei meu primeiro carrinho.
era um golzinho quadrado. O ano dele era 1993. Para você que me assiste agora, você vai com certeza lembrar aquele golzinho quadrado, uma frentinha, era bonitinho, era o sonho de todo garoto, todo jovem. E eu comprei um que era velhinho, velhinho, mas era o que eu podia comprar naquele momento. E ele era cheio de massa, cheio de a lataria, cada ponto de uma cor, tudo, mas eu estava todo envolvido, todo satisfeito com aquela minha primeira conquista. E eu me recordo, eu trabalhava como advogado, que até hoje, graças a Deus, eu tenho uma boa amizade com ele, que é o José Luiz, aqui da minha cidade, e me deu, é um cara que eu tenho que agradecer pelo resto da minha vida, que me deu sempre muitas oportunidades, que me estendeu a mão no momento de dificuldade, e com certeza eu sempre vou levar isso comigo. A gente tem que ser grato pelas pessoas que ajudam a gente no momento de dificuldade. E eu ia até a cidade de Serrana, próximo aqui da minha cidade, levar documento para cliente, fazer um atendimento ali do cliente, ia até o fórum, protocolava uma petição e tal. E ia uma senhora comigo da cidade vizinha aqui da minha cidade, de Morro Agudo, a Dona Olinda. Saudade da Dona Olinda. E eu passava na casa dela logo na primeira hora da manhã, né, 7, 8 horas da manhã, e ia embora para a cidade de Serrana. Dá uns 120 quilômetros aqui da minha cidade, a gente ia e passava ali naquela cidade o dia todo. Né? Passávamos ali, atendendo os clientes, conversando com um, com o outro, enfim. E a gente tinha a oportunidade de conhecer várias e várias realidades diferentes. E uma dessas quartas-feiras, era as quartas-feiras essa minha visita à cidade de Serrana. E uma dessas quartas-feiras, quando a gente voltava de Serrana, olha, isso era por volta de 8 horas da noite. Eu voltei de Serrana, fui até Morro Agudo, deixar a Dona Olinda em casa para poder voltar para minha casa. Na volta, a estrada era uma estrada escura e o meu carro não era tão bom de iluminação. Eu me lembro que eu caí dentro de uma cratera que tinha no asfalto e arrebentou a roda do meu carro. Entortou a roda, estourou o pneu, foi mais um momento de grande dificuldade. Eu tinha saído de casa 8 horas da manhã, antes até, né? Que eu passei em Morro Agudo, eu tinha saído por volta de 7 horas da manhã. O dia todo, almoçávamos um lanchinho só ali na cidade de Serrana. E às 8 horas da noite, depois que eu tinha deixado ela na casa dela e voltava para minha casa, me acontece esse acidente. E ali, novamente, eu questionei, falei, puxa vida, esse é o sacrifício que a gente faz na vida para tentar conseguir alguma coisa. E naquele momento eu tive novamente essa reflexão. Falei, puxa vida, eu preciso cada vez mais tentar dar o meu melhor, ser o melhor. Eu preciso sair dessa vida de dificuldade. Porque ali era 2003, era 2 anos depois que meu filho Otávio tinha nascido, 2003 para 2004. E a dificuldade, obviamente, que ainda era grande, mas eu tinha conseguido comprar meu primeiro carrinho. E eu fiquei até 10 horas da noite, eu me recordo, tentando fazer a troca daquele pneu, porque o step não era bom, o macaco que levantava o carro também não era bom. E aí passou uma pessoa pela estrada, uma estrada meio, quem conhece ali a estrada vai saber do que eu estou falando, é uma estrada que não tem muito movimento, mas passou uma pessoa ali, uma alma caridosa, e naquele momento ele encostou e me ajudou a fazer a troca daquele pneu com muita dificuldade, a roda tinha entortado, enfim. Eu cheguei em casa, era quase 10 horas da noite, cansado, e naquele dia, tomando banho, com a água caindo, eu falei, eu preciso mudar de vida. Foi talvez o segundo momento mais marcante, dentre os vários que eu tive esse pensamento, em que eu teria que melhorar para eu poder mudar de vida. E é justamente com esse pensamento que a gente começa o ano agora de 2022, né? Eu fiz um vídeo dias atrás, onde a gente justificava todo esse planejamento que a gente sempre faz no final do ano. 2022 vai ser diferente, 2022 vai ser um ano em que vai ser muita mudança na minha vida, seja na área financeira, na área de trabalho, na área de família. A gente sempre tem, nessa mudança de ano, nessa transição de um ano para o outro, a gente sempre tem essa característica de fazer diversas promessas, um planejamento que às vezes a gente faz até por obrigação, talvez até para nos confortar,
e entender que o ano será um pouco diferente, mas na verdade são falsas promessas, né? A gente no dia a dia, a gente faz pouca coisa para mudar essa nossa realidade. E é por isso que eu quero te encorajar, e eu também me encorajo, com esse título. Você tem medo de ser uma pessoa vencedora, você não tem coragem de ser um vencedor. E eu quero te estimular com isso a fazer realmente diferente. Nós precisamos ter, obviamente, atitudes que nos movam ao rumo dos nossos objetivos. Nós nunca podemos parar de sonhar, nós nunca podemos parar de planejar, nós nunca podemos parar de querer estar melhor do que nós estamos hoje, né? Muitas pessoas me perguntam a respeito da minha área de atuação, que é o direito previdenciário. Fábio, puxa vida, o direito previdenciário não está saturado? Não está saturado e nunca vai estar. Nós estamos falando aqui de um país que nós temos aí mais de 100 milhões de pessoas, né? E quantos operadores do direito, especialistas em direito previdenciário, nós temos atualmente, né? Então, sempre vai existir campo para todo mundo. E esses dias eu fui questionado, você não tem medo da concorrência? E eu sempre uso uma característica comigo, eu me pauto por uma sensibilidade, uma sensação de que eu não tenho concorrente. Ah, mas você tem um advogado aqui que faz a mesma área que você, ele não é meu concorrente, ele é meu colega de profissão. E vários deles, a maioria deles, aliás, são inclusive meus amigos, então não existe concorrência. A minha concorrência é só comigo. É só comigo. Por quê? O dia que eu acordar e o dia que eu não decidir dar o meu melhor, fazer o meu melhor, aí começa o meu problema. Não quando o meu colega, quando o advogado que está aqui do meu lado, que está na minha cidade, que também está na mesma área que eu, não quando ele tem alguma atitude que coloca ele numa posição superior. Muito pelo contrário, isso me incentiva, isso me provoca a também dar um passo acima, um passo adiante, um passo para frente. Nós nunca podemos querer que os nossos amigos que fazem a mesma área que a gente faz estejam na mesma condição que nós, né? É isso que não é saudável. Nós precisamos ser melhor que nós mesmos. Cada um tem a sua trajetória. E veja bem, dentro desse universo de profissões, uns vão se agradar e vão se identificar, obviamente, com a minha mensagem, outros vão se agradar com o do meu colega de profissão, e tem espaço para todo mundo. O que nós precisamos entender, eu e você também, eu quero que você entenda isso, é que nós precisamos ser o melhor que nós podemos ser, né? Se eu sou, por exemplo, um pedreiro, eu não posso ser um pedreiro mediano. A medianidade, ela está muito próxima ali da mediocridade, né? Porque se a gente se propõe a fazer determinada atividade, determinada profissão, nós precisamos ser o melhor, independente do que você seja. Se você é um médico, se você é um advogado, se você é um dentista, se você é uma faxineira, um pedreiro, um padeiro, independente da atividade, da profissão que você exerça, você precisa ser o melhor. E essa concorrência não é com seu amigo de profissão, muito pelo contrário, é com você mesmo. Você tem que ser melhor que você mesmo. Amanhã eu tenho que ser melhor que hoje, sem dúvida nenhuma. Porque se eu for igual eu sou hoje, amanhã, eu estou perdendo. Eu começo a cair. E é isso que eu não quero. E é isso que eu não posso deixar acontecer com o meu negócio se eu quero ser uma pessoa vencedora. Mas vencedora é do quê? Qual que é a corrida? Qual que é o jogo que nos torna vencedor? É justamente, todos nós quando nascemos, nós caminhamos em busca de um sentido para a nossa vida. E esse sentido muitas vezes está relacionado a momentos felizes. Momentos felizes está muito atrelado com as nossas conquistas. Quando a gente conquista algo, obviamente a gente sente em nós, no nosso organismo, na nossa alma, no nosso sentimento, aquela sensação de vitória, de vencedor, sabe, de que conquistou algo que era realmente importância. E nós precisamos, obviamente, valorizar todas essas conquistas, todos esses avanços. E isso a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para a nossa profissão, porque nós precisamos melhorar um pouquinho a cada dia. Portanto, se eu sou um faxineiro, eu preciso fazer da minha atividade algo melhor que eu puder fazer, a ponto de eu provocar na outra pessoa, naquela pessoa que me contrata,
um desejo de reconhecimento. Puxa vida, eu preciso reconhecer o trabalho desse faxineiro aqui, o Fábio, porque ele superou as minhas expectativas. Eu não posso provocar no outro aquela sensação de interrupção daquele contrato, daquela relação profissional que tenha. Se eu sou uma secretária, por exemplo, eu tenho que fazer de tudo para dar o meu melhor, para atender às necessidades e à expectativa daquela empresa que confia a mim aquele cargo, aquela função. Né? Se eu sou um pedreiro, eu preciso fazer da minha obra uma obra de destaque, a ponto das pessoas que estão passando ali e olham aquela construção e falam, puxa vida, que casa bem construída, quem é que foi o profissional que fez essa casa, essa construção, esse prédio, esse imóvel? E as pessoas vão desejar, você precisa ser um profissional, nós precisamos ser um profissional, e é para isso que eu luto todos os dias, ser um profissional desejado. Quando você adquire esse status de ser um profissional desejado, é onde você começa a avançar dia a dia. É por isso que você precisa conhecer muito bem a sua trajetória, conhecer quais são os elementos que você tem para trilhar esse caminho, rumo lá ao seu sonho, rumo lá aos seus objetivos. Não faça da sua vida, do seu dia a dia, simplesmente um cumprimento ali de deveres que vão, obviamente, se perder ao longo do tempo. Tenha um planejamento, tenha metas, e metas não precisa ser meta de longo prazo, não. Eu vou sair do 0 para 1 milhão, não precisa ser isso. Né? Nós estamos vendo aqui essa jabuticaba. Quando eu plantei essa jabuticaba aqui, ela era pequenininha, fraquinha, franzina, não dava frutos, não dava nada. E eu me recordo que na casa da minha avó, isso há 30 anos atrás, 40 anos atrás, ela tinha uma jabuticabeira enorme, formosa, cheia de frutos. Lembro até que uma vez meu pai contratou um fotógrafo para tirar uma foto daquela jabuticabeira, onde estava repleta de frutos brancos. Sabe, esses frutinhos, que é a florzinha da jabuticabeira, e foi uma fotografia, eu preciso até ver se eu encontro essa fotografia um dia, porque ela era uma fotografia que a gente olhava, a gente via por trás daquilo uma história, a história daquela jabuticabeira, a história da minha avó, a história da família do meu pai, a história do próprio meu pai. Então, nada do que a gente faz vai ser do dia para a noite, como se fosse um passe de mágica. Isso não existe. Se você busca isso para a sua profissão, esquece, desiste. E aí eu reforço essa frase, você não tem coragem de ser um vencedor. Agora, quando você começa a ler um livro, por exemplo, um livro de 1000 páginas, você não vai conseguir ler isso, obviamente, em 30 minutos, em 40 minutos, em 1 hora. Você vai precisar de uma sequência de vários dias, mas a partir do momento que você começa e você vai trilhando página a página, vai chegar um momento que você vai vencer esse obstáculo e você vai finalizar esse livro. E quanto isso vai te trazer de benefícios de sabedoria? Assim é na nossa vida. Quando você tem um projeto, você começa a tirar ele do papel e começa a planejar e executar, sem dúvida nenhuma, você vai chegar 1 hora no seu objetivo. E nesse momento que você vai chegar, você vai olhar para trás, vai olhar a sua trajetória e vai comemorar esse desafio. E é por isso que eu faço esse vídeo hoje, encorajando você. E te faço, na nossa afirmação inicial, agora uma pergunta. Você tem coragem de ser o vencedor? Então eu quero te convidar a ficar comigo aqui no nosso Instagram, compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você saiba que mereça ouvir esse conteúdo, que vai gostar desse conteúdo, que precisa ter uma atitude na vida, mudar de vida, olhar, fazer essa reflexão, fechar os olhos, olhar para trás na sua vida. Será que eu tenho coragem de ser um vencedor? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que eu vou fazer para realmente, de fato, ser um vencedor? É esse o convite que eu quero fazer com você. Por isso, abri meu coração aqui nesse domingo, fiz esse vídeo aqui com uma singela reflexão, e eu quero te encorajar a ficar aqui comigo aqui esse ano. E no final desse ano de 2022, eu e você, nós vamos olhar para trás nesse vídeo que foi feito hoje, aqui no dia 9 de janeiro de 2022, e vamos ver de hoje para diante quanto que eu e você avançamos, quanto que eu e você caminhamos até chegar em busca do nosso objetivo, das nossas metas,
dos nossos sonhos, da nossa mudança de vida que a gente sempre almeja, tá bom? Te convido, gostaria que você deixasse aqui abaixo o seu comentário, que eu quero ver a sua opinião, é muito importante para mim, ok? A gente se encontra no próximo vídeo, até lá, um grande abraço.